Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos aqui, ó. Na aula de hoje nós vamos estar trabalhando sobre a questão da análise gráfica do movimento retilíneo uniformemente variado, ok? Beleza, então o primeiro gráfico que nós vamos estar analisando, né, é o gráfico da velocidade versus tempo, ok? Então, para a gente começar a falar a respeito desse gráfico, primeiramente vamos relembrar lá a função horária da velocidade para o movimento retilíneo uniformemente variado. Essa função, né, é a formulazinha que eu gosto de chamar de vovô ateu, tá? O vovô à toa. Então, nós temos a velocidade final do corpo, é igual à velocidade inicial do corpo mais a aceleração multiplicada pelo tempo. Beleza? Então, função horária da velocidade, porque a velocidade é dada em função do tempo. Essa equação, matematicamente falando, ela é uma equação de primeiro grau. Então, isso resulta, né, em uma reta inclinada para cima, se a aceleração for positiva, tá, maior que zero, ou uma reta inclinada para baixo, se a aceleração for negativa, menor que zero, ok? Então, beleza, ó. Analisando então esse gráfico, né, vamos pegar aqui e analisar um pontinho que tem uma velocidade v final e associado ao tempo, ao instante t ali, beleza? Nesse gráfico, a inclinação da reta, né, ó, nós vamos estar observando, ela vai ser muito importante. Então aqui eu vou associar também, ó, ponto de velocidade final com um tempo t qualquer, beleza? Então a inclinação é muito importante, porque essa inclinação da reta, ela vai nos dar a aceleração. Então a aceleração, ela é dada pela tangente da inclinação dessa reta aí do gráfico velocidade versus tempo, tá? Então, como é que vai funcionar isso? Né, ó, então, dados os gráficos, eu vou pegar sempre o ponto inicial dele, né? O ponto onde eu tenho a velocidade inicial, que é o início desse gráfico, que é o instante t, onde a velocidade é zero, tá? Desculpa, onde a velocidade tem um valor inicial, né? O instante t que é zero, tá, gente? Então, vou traçar uma linha reta, e aí eu vou ter um ângulo de inclinação dessa reta em relação a essa reta horizontal, tá? Ó. Então, aí o que, que vai acontecer? Ó? Eu vou pegar o outro gráfico também, a partir do ponto inicial do gráfico, que é quando o tempo é igual a zero, vou desenhar uma linha horizontal para mim observar o ângulo de inclinação dessa reta. Observe um detalhe, para nós calcularmos a tangente dessa inclinação da reta, tá? Nós vamos visualizar, né, ó, um triângulo retângulo aqui, ó. Então eu vou fechar, né, ó, lembra que a reta horizontal estava aqui, eu fechei aqui, ó, então nós temos um triângulo retângulo aqui, a reta horizontal estava aqui, eu fechei com a vertical para a gente ver esse triângulo retângulo aqui, e aí é esse triângulo que nós vamos avaliar a tangente. Então olha o detalhe, nesse triângulo retângulo, seja nesse da esquerda ou nesse da direita, no gráfico da aceleração positiva ou da aceleração negativa, observem que eu vou ter o cateto oposto ao ângulo θ de inclinação e o cateto adjacente em relação, né, ao ângulo θ de inclinação. Então aí nós vamos ter que esse cateto oposto vai fornecer a variação da velocidade nesse instante que está aqui, né, ó, seria esse lado aqui, tudo bem? E o cateto adjacente vai nos dar o intervalo de tempo. Então, na hora que a gente aplica a razão tangente, que é cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, né, ó, eu vou ter ΔV por ΔT, ou seja, a variação da velocidade no intervalo de tempo. Então, eu destaquei em azul para quê? Para vocês verem que, quando a gente fala de tangente, na verdade, nós vamos usar o ΔV sobre ΔT aqui. Então, aqui no gráfico, na hora que ele te der essa inclinação, você já vem desenho triângulo retângulo, mas em vez de usar tangente, você já vem direto, ó, ΔV sobre ΔT. Se for inclinação para baixo, lembra que é sempre em relação ao eixo horizontal, tá? Cuidado, não pegue essa parte de baixo aqui, em relação ao eixo vertical, é sempre horizontal. Forma o triângulo aqui, né? ΔV, só que aqui é negativo, porque a variação é negativa, uma vez que a velocidade reduz o valor, tá? Dividido por ΔT, beleza? Então, assim, primeira coisa importante no gráfico velocidade versus tempo.
A inclinação da reta me dá a aceleração, que é ΔV sobre ΔT, tá? Aí, a outra ideia que nós vamos ter, né, até a gente costuma usar essa relação para deduzir, né, a função horária da posição, é que nesse mesmo gráfico velocidade versus tempo, tá? Vou pegar esse exemplo aqui primeiro, tá? A área delimitada pela figura me dá o deslocamento. Então, ela é numericamente igual ao deslocamento do corpo. Então, vamos lá, ó. Eu tenho esse gráfico aqui. Se ele, né, quer saber qual é o deslocamento sofrido por esse móvel de 0 até o instante t, eu venho aqui, então, de 0 até t, defino a minha figura, deu um trapézio, e aí eu calculo a área desse trapézio, onde essa área vai ser numericamente igual ao deslocamento sofrido por esse corpo nesse intervalo de tempo. Beleza? Então, dois pontos importantes aqui. Quando o gráfico for velocidade versus tempo, a inclinação da reta me dá a aceleração, que é ΔV por ΔT, e a área delimitada por esse gráfico, tá, vai me dar o deslocamento. Tudo bem? Certo, algumas considerações importantes a serem feitas nesse gráfico, porque ele é um gráfico um pouco traiçoeiro, tá, gente? Então, aqui nesse caso, você olha assim, aparentemente ele é tranquilo, mas muita atenção para essas duas situações aqui, ó, tá? Então, né, eu tenho esses dois gráficos que a gente já viu que quando a reta é inclinada para cima, a aceleração positiva, reta inclinada para baixo, a aceleração negativa, tá? Cuidado, gente. A aceleração positiva, então o movimento é acelerado, esse aqui é o movimento é retardado. Não. Por quê? Lembra, para a gente classificar o movimento em acelerado ou retardado, eu preciso observar também o sinal da velocidade. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Primeira coisa que a gente tem que observar, quando esse gráfico partir, né, igual aqui, do ponto de V0 negativo, tá? Então aqui no caso, essa velocidade aqui, ela é negativa, tá? E está indo, né, para cá até chegar em valor positivo de velocidade. Aqui é o contrário, eu já estou no valor positivo de velocidade, venho e depois a minha velocidade acaba se tornando negativa, tá? Ó. Então, um ponto importante aqui é o seguinte, né? Aqui temos esse ponto aqui, ó, tá? Que é quando a reta do gráfico intercepta o eixo do tempo. O que que acontece nesse momento, gente? Nesse momento, olha o valor da velocidade, ela é zero. Se a velocidade é zero, significa que nesse ponto o móvel para e inverte o sentido do seu movimento. Então, olha o que está acontecendo. A velocidade é negativa nesse gráfico de aceleração positiva até ele chegar nesse tempo de mudança de sentido, certo? Porque quando a velocidade é zero. Então, ele está freando, para, inverte o sentido, porque ele estava vindo do lado negativo, contra a trajetória, e começa a se movimentar a favor da trajetória, porque a velocidade é positiva. Nesse exemplo é o contrário, ó. Ele estava a favor da trajetória, só que ele veio freando, parou, inverteu o sentido, né? Então de a favor inverteu para contra a trajetória, e daí então ele seguiu no sentido oposto à trajetória, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Beleza? A gente tem uma falsa ideia de que a velocidade aqui está sempre aumentando e aqui ela está sempre diminuindo. E não, tá? Ela reduz até chegar nesse ponto de mudança na interceptação do eixo do tempo e aumenta depois. Aqui é a mesma coisa, ó, ela está reduzindo, parou, inverteu o sentido, aumentou. Então, olha o que vai acontecer. Nesse lado aqui, ó, eu vou ter velocidade positiva, aceleração positiva. Então, meu movimento é progressivo e acelerado. Tá? Nesse ponto do gráfico, olha o que está acontecendo, velocidade aqui está negativa, então a aceleração ela é constante, então se a aceleração é positiva, ela é positiva aqui e aqui. Então aqui a velocidade sendo negativa, sinais contrários, o movimento é retrógrado e retardado, beleza? No outro gráfico, olha lá, a velocidade começou positiva, freou, reduziu, parou, tá? Como o gráfico é inclinado para baixo, aceleração negativa. Então, aceleração negativa, V positivo, o movimento ele é progressivo, porque a velocidade é positiva, mas ele é retardado, porque a velocidade está diminuindo e os sinais são contrários. Beleza?
Do tempo de mudança em diante, nesse gráfico de aceleração negativa, olha o que aconteceu. Ele inverte o sentido. Então, a velocidade que antes era positiva ficou negativa, então o movimento é retrógrado. E aí, como a aceleração tem o mesmo sinal da velocidade, esse movimento passa a ser retrógrado mais acelerado. Tudo bem? Então, fiquem atentos se o gráfico for velocidade por tempo, né? Com essas retas aqui quando acontecer esse caso. Tudo bem? Então, esse é o gráfico velocidade versus tempo. O outro gráfico que nós vamos estar avaliando aqui para movimento retilíneo uniformemente variado é posição versus tempo. Então, vamos analisar a equação horária da posição, né? A equação horária da posição, o famoso sorvetão, posição final é a posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração sobre 2 vezes tempo ao quadrado. Então, pelo fato dela ser uma equação de segundo grau, o gráfico é uma parábola. Aí é o seguinte, ó, nós vamos ter duas situações. Quando a aceleração for positiva, tá? Concavidade dessa parábola é voltada para cima, concavidade aqui, certo? Se, né, ela for aceleração negativa, a concavidade é para baixo. Então, aqui, quando você já pegar essa parábola, já é importante bater o olho no vértice dessa parábola, tá ok? Porque nesse vértice, ele é o ponto de mudança de sentido de movimento. Então, ela te dá a posição de mudança de sentido e o tempo de mudança, igual no gráfico da velocidade por tempo. Aí aqui a gente pode fazer uma divisãozinha, né? Ó, velocidade aqui é zero, ó. Então esse ponto é importante porque vocês sempre vão conhecer o valor da velocidade nesse vértice aí. E aí, olha lá, à esquerda, o que está acontecendo? A posição do corpo reduz, então significa que ele está no sentido contrário à trajetória V negativa. Como a concavidade é para cima, a aceleração é positiva. Então, olha lá, velocidade negativa, o movimento é retrógrado, sinais contrários, ele é retardado. Então, aqui nós temos o movimento retrógrado e retardado. A partir do vértice, a velocidade passa a ser positiva. Por que ela é positiva? Porque ela está indo a favor da trajetória, ela está aumentando suas posições. Como a aceleração também é positiva, o movimento vai ser progressivo, porque a velocidade é positiva, e acelerado, porque os sinais de velocidade e aceleração são iguais. Ok? Certo. No caso da aceleração negativa, como eu disse a vocês, a concavidade é voltada para baixo. Beleza? Então, novamente, bateu o olho aqui, você vai ter, né, ó, o vértice, que é a posição de mudança e o tempo de mudança, certo? E aí, então, né, nós vamos ter que a velocidade é zero nesse ponto de vértice, tá? Dessa forma. Então, à esquerda, né, ó, a posição está aumentando, mas ele está freando, aceleração é negativa, então velocidade positiva, porque ele está a favor da trajetória, aceleração negativa, sinais contrários, tem o progressivo, porque a velocidade é positiva, mas ele é retardado, porque sinais são contrários. A partir do vértice, então, a velocidade passa a ficar de forma negativa, certo? Por quê? Porque aqui, ó, ele está vindo no sentido contrário à trajetória. A posição está diminuindo. Então, velocidade negativa, o movimento é retrógrado. Como a aceleração também é negativa, porque a concavidade é para baixo, né? A aceleração é constante, tá? Então, além dele ser retrógrado, ele é também acelerado. Percebam que, nesse gráfico, a aceleração permanece sempre negativa, porque ela é constante, tá? Então, essa é a primeira análise que nós temos, tá? Desse gráfico, pessoal, posição por tempo, tá? Para nós calcularmos a velocidade escalar, certo? Então, aqui vai ser o seguinte: como a velocidade no movimento retilíneo uniformemente variado, ela muda com relação ao tempo, tá? Então, dados aqui as parábolas, né? Ó, destaquei ali os pontos de mudança de sentido, mas eu vou pegar um outro ponto para a gente estar analisando aqui, que não seja a posição de mudança. Aí esse ponto eu traço uma reta tangente, certo? E aí eu vou interseccionar alguns pontos do gráfico. Aí, claro, aqui é uma ideia, tá, gente? Isso varia de desenho para desenho, de gráfico para gráfico, tá? Então você pega o ponto, desenha a reta tangente, observa quais pontos
dá para você tirar as informações corretas, tá? Você vai fechar, ó, olha o triângulo retângulo e analisar a inclinação dessa reta aqui, ó, tá? Então eu vou ter a variação do espaço e o intervalo de tempo, né, nesse desenho, tá? Nesse fragmento, vamos dizer assim, tá? Beleza? Aí aqui eu vou ter que a velocidade é dada pela tangente de inclinação da reta, a tangente, né, usando lá cateto oposto sobre adjacente, vai me dar ΔS por ΔT, tá? Então, eu vou pegar o ΔS por ΔT nesse ponto. Observem que se eu pegar um outro ponto, a inclinação dessa reta muda. Se eu pegar, por exemplo, um ponto mais aqui acima, a reta vai ficar mais inclinada. Por quê? Do mesmo jeito que nós vimos para a aceleração no gráfico velocidade por tempo, gráfico posição por tempo. Sendo a velocidade dada pela inclinação da reta, maior inclinação, maior velocidade. E olha por que no vértice a velocidade é zero. Porque se você traçar a reta tangente aqui, ela não tem inclinação. Então, se a inclinação no gráfico, né, posição por tempo, ela é zero, a velocidade é zero. Certo? Nesse daqui de aceleração negativa, a ideia é a mesma. Ó, pega um ponto qualquer, traço a reta tangente a esse ponto na parábola, tá? Delimito os pontos que eu vou ter lá, ó, com valores, né, definidos, tá? Então é importante você traçar essa reta. Aqui eu desenhei desse tamanho, mas você pode pegar maior até você ter a definição de um ponto certo, de posição, um ponto certo para o tempo, para você poder ter esses limites, né, de ΔS e ΔT bem definidos. Às vezes a gente tenta pegar estimar valores quebrados, aí fica complicado, tá? E aí você aplica o ΔS por ΔT, lembrando que aqui a velocidade será negativa, tá? Porque a inclinação está para baixo. Beleza? Ok? Então, gráfico posição por tempo, as ideias são essas, tá? Beleza? Ah, de repente você pode estar pensando, tá, legal, e a área delimitada no gráfico posição por tempo? Não representa nada, tá, gente? É mais a inclinação da reta mesmo que vai mandar, certo? Na aceleração versus tempo para o movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração ela é constante e não nula, tudo bem? Então, isso nos dá, matematicamente falando, uma função constante. Uma função constante nos dá uma reta horizontal e sem inclinação, certo? Então, se a aceleração é positiva, nós temos esse gráfico aí, tá? Beleza? Ó, então, percebem que a aceleração ela não altera o seu valor em relação ao tempo. Você pode pegar qualquer valor de tempo aqui, né? No caso, aqui e aqui, que a aceleração vai manter o mesmo valor, tudo bem? Lembrando, aceleração negativa, tá? Não é movimento retardado e a aceleração positiva não é movimento acelerado. Depende dos sinais das velocidades, tudo bem? E nesse gráfico, né, gente, a área delimitada no gráfico nos dá, né, a variação da velocidade, tá? Então, a variação da velocidade do móvel é dada pela, numericamente igual, melhor dizendo, né, a área delimitada pela figura no gráfico. Aqui vai ser bem fácil, porque se vocês observarem, a figura é um retângulo, né? Então, a gente calcula por base vezes altura, beleza? E outra coisa, tá? Isso aqui é a variação da velocidade, ou seja, é quanto que a velocidade mudou, tá? Ok? Então, bem tranquilo, tá? Então, assim, relembrando, gráfico velocidade por tempo, nós temos que a aceleração é a inclinação da reta e o deslocamento é a área delimitada pelo gráfico, certo? Tá, gráfico posição por tempo, né? A inclinação da reta me dá a velocidade escalar naquele ponto, ok? A aceleração versus tempo, né? A área delimitada me dá a variação da velocidade do móvel. Ok? Muito bem, pessoal. Então é isso. Ficamos por aqui, tá? Agradeço a você que ficou acompanhando a nossa aula até o final, beleza? Peço aquela ajuda de sempre, tá? Então siga pelos canais aqui que estão aparecendo para vocês, tá? Curtem, né? Compartilhem essa aula, tá? Para que outros possam ser também, né, atingidos e ajudados aí, beleza? Valeu então, gente. Sucesso sempre para vocês, tá? E até a próxima. Tchau.